Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Entregamos nas mãos de Deus o nosso coração e almejamos um dia estar ao lado dele, livre de todo mal, de todo sofrimento, seguros para todos sempre, vivendo na companhia do nosso Deus. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de João, capítulo 18, o versículo 1. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí os encontrou com eles. Jesus estava indo para o jardim do Getsêmani. Jesus sabia que os momentos finais do seu ministério nessa terra estavam chegando, mas ele queria estar ligado ao Pai. Eram as últimas instruções que ele daria aos seus discípulos, mas todas essas ações Jesus fazia com serenidade, tranquilidade, seguro do que de fato estava fazendo. Em momento algum, nenhum dos evangelhos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, que são os evangelhos sinóticos, ou João, eles falam de que Jesus se descontrolou, Jesus perdeu a sua postura, mas pelo contrário, Jesus estava seguro da sua missão, Jesus sabia que teria que morrer e Jesus fez todas as suas ações olhando para o futuro, amando a cada um dos seus filhos. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os discípulos já tinham ido àquele Getsêmani muitas vezes para orar. Judas era um deles. Judas conhecia também o jardim do Getsêmani. Ele era o tesoureiro daquele grupo. Era a oportunidade que Judas tinha nas mãos de poder trair a Jesus, entregar a Jesus por 30 moedas de pratas. E ele então também se dirige para aquele lugar, porque ele sabia que Jesus estava ali orando, intercedendo pelos pecadores. Como nós podemos observar no versículo 3 do capítulo que nós estamos estudando, aqui estavam os líderes, aqui estavam os sacerdotes, aqui estavam os guardas. Possivelmente esses guardas fossem os guardas do templo. Eles estavam ali com o objetivo nesse momento de prender a Jesus e Judas estava entre eles. E eles buscando então encontrar a Jesus Cristo. Possivelmente eles acreditassem que Jesus fosse provocar alguma resistência. Os seus discípulos iriam lutar contra eles para resistir à prisão de Jesus Cristo. Mas Jesus toma a dianteira. Jesus vai à frente e pergunta para eles, olhando nos olhos, a quem vocês estão buscando? É uma prova clara que Jesus estava seguro da situação que estava vivendo. Ele não perdeu o controle em momento algum. Ele não se escondeu. Ele não fugiu da cruz do Calvário. Ele sabia que deveria galgar a cruz do Calvário para nos redimir. O preço do pecado foi um preço muito alto, pago pelo céu, para que nós pudéssemos receber a salvação. Nós não podemos menosprezar o preço pago por Jesus Cristo, pelo nosso Deus, para que nós possamos um dia, mais uma vez, estarmos ao lado do Senhor por toda a eternidade. São João, capítulo 18, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Depois de Jesus perguntar para aqueles líderes quem é que eles estavam buscando, eles então respondem que era Jesus Cristo. E Jesus afirma para eles, sou eu, o grande eu sou. Nesse momento, Jesus se revelava como Deus. Eu sou o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o grande eu sou que estabeleceu o planeta Terra e todo o universo. Ele estava aqui na figura humana, disposto a morrer, disposto a pagar o preço pelo nosso pecado. João capítulo 18, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Eles caíram por terra porque era Deus se revelando como sendo Deus. O grande eu sou revelando a sua identidade.
Quem é que pode se conter diante de Deus? É a razão porque eles não conseguiram se assegurar nas suas próprias pernas. Era uma evidência de Deus dizendo para eles: vocês precisam crer no meu Filho, vocês precisam me aceitar. Se naquele momento Jesus Cristo tivesse desistido de nós, ele simplesmente teria proferido uma palavra e todos os seres humanos teriam sido mortos. Se ele não quisesse falar, se pelo menos ele convidasse um único anjo, todos os seres humanos seriam mortos instantaneamente. Mas Jesus, em momento algum, desistiu da nossa vida, da nossa salvação, para que nós possamos mais uma vez estar na casa do Pai. Como nós podemos observar no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus, mais uma vez, depois deles terem caído por terra, Jesus pergunta para eles: a quem é que vocês estão buscando? E eles responderam: nós estamos buscando a Jesus. E Jesus fala: sou eu. Mais uma vez, Jesus afirma a respeito de quem ele é. Jesus, em todo momento, estava no controle da situação. Jesus, em todos os momentos, ele sabia o que ele teria que passar. Jesus, em momento algum, ele titubeou na missão que ele tinha de cumprir, de salvar os pecadores. Como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando, é nessas circunstâncias que o apóstolo Pedro, vendo Jesus Cristo sendo preso e levado para ser morto, ele pega uma espada e se aproxima de um dos soldados, dos sacerdotes, e corta a orelha dele. João detalhadamente conta para nós que o nome desse soldado era Malco, mas observe como Jesus Cristo reage a essa cena. Ele poderia ter ficado quieto, já que estão pensando em fazer mal a mim, que ele também sofra, mas Jesus não agiu assim. Jesus foi lá, pegou a orelha que Pedro tinha cortado com a espada e colocou mais uma vez na cabeça de Malco, expressando para ele perdão, reconhecimento que ele era um dos filhos dele e que também ele veio aqui a essa terra oferecer a salvação para ele. A partir daquele momento, Jesus agora estava sob o poder dos líderes judeus, Caifás e Anás. Primeiramente, Jesus foi interrogado por Anás, que era sogro de Caifás. Caifás foi aquele que fez uma profecia dizendo que naquele ano um homem morreria pelos pecados dos judeus. Como nós podemos observar do versículo 15 ao versículo 18, aqui se dá o episódio da vida do apóstolo Pedro. Por mais que Pedro tivesse declarado amar a Jesus, viver uma vida fiel ao Senhor, a partir do momento em que ele vê o cortejo, Jesus sendo levado para ser julgado por Anás e por Caifás, Pedro é identificado por uma das criadas do sumo sacerdote e ela pergunta para ele se ele não era um daqueles que seguia o Nazareno. E Pedro nega a Jesus, falando para ela que ele nem conhecia Jesus. Querido amigo, nessa manhã eu acredito que eu e você, ao estudarmos o capítulo 18 do livro de São João, nós nos identificamos aqui em algum momento. Nessa caminhada a Jesus ser interrogado por Anás e Caifás, eu acredito que eu e você, como Pedro, em alguns momentos, nós já negamos a Jesus Cristo. Nós nos envolvemos com o pecado. Nós, em alguns instantes, deixamos de testemunhar de que o nosso coração é exclusivamente do Senhor. Por mais que um dia eu e você tenhamos dito para Deus de que nós iríamos ser fiéis a Ele em todas as coisas, mas nós o negamos, nós o entristecemos, nós, na verdade, em vez de fazermos a vontade de Deus, nós fizemos a nossa própria vontade. Mas lembre-se do amor de Deus, em momento algum, mesmo Jesus Cristo olhando para o futuro, sabendo que nós iríamos o negar, como Pedro o negou, Jesus deixou de amar a Pedro. Jesus também não deixou de nos amar. Jesus continuou a senda do seu sacrifício. Jesus continuou a caminhar em direção à cruz. Jesus estava de cabeça erguida. Jesus, em momento algum, se acovardou da sua missão, porque Ele nos amou. Se Ele nos amou, nós não podemos nos omitir a esse amor. Nós precisamos amá-lo com o mesmo nível de amor, um amor ágape, um amor que não muda diante das circunstâncias, um amor que diante dos problemas Ele continua sendo fiel, um amor que ama independente de todas as provações e lutas que nós possamos passar na vida. Creia que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos ver claramente que o nosso Deus foi fiel em todas as circunstâncias. Todas as suas profecias e palavras se cumpriram. Ele também um dia irá mais uma vez cumprir a última profecia de voltar aqui a essa terra, buscar os seus filhos, para que nós possamos viver ao lado do nosso Deus para todo sempre. Eu e você, nós temos que estar prontos.
nós temos que estar preparados, nós precisamos falar desse amor para as outras pessoas e tenha certeza, no calendário de Deus, Ele já tem data e hora para voltar a essa terra. Nós não sabemos, mas tenha fé, confiança, paciência, perseverança e quando Ele vier, encontrando os seus filhos fiéis, será Ele mesmo que irá nos convidar a estar ao lado do nosso Deus para viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.